Opa, galera, eu queria falar aqui, pedir desculpas, né, porque eu não tô com uma frequência muito boa e pelo que vocês viram essa imagem na frente aí, ó, minhas edições de alto nível, confia. Eu tive que botar essa print aí porque de alguma forma que eu desconheço as prints que eu tinha tirado, os negócios que eu tinha botado lá, ó, que tava acho que no episódio anterior, sumiu aqui, não aparece simplesmente no aplicativo aqui de gravação. Eu queria, só tinha essas aí. Essas e umas outras aí que não condiz com nada, né? Então eu acabei botando essa daí, né? Te desculpa por causa disso. Ah, foi mal eu ter passado bastante tempo sem postar vídeo aí, galera. Sei que vocês gostam aí dos vídeos. Vou postar aí mais uns vídeos, mas é porque eu tô viajando agora, galera. Então não vai dar pra eu ter uma frequência muito grande agora. Eu tô na casa do meu pai aqui, a internet é muito carniça, se eu posso assim dizer, né? Porque essa cidadezinha aqui é bem pequenininha, só tem acho que umas 300, 400 pessoas. Pequena aqui o negócio. É tão pequena que eu acho que menos de uma hora andando você atravessa ela inteira, tá ligado? Mas, bom, não era isso que eu queria falar, então. Eu tô postando aquela teoria lá do Naruto no loop temporal, porque essa aí eu achei, é a que eu achei mais fácil de continuar no momento. Mas depois eu vou continuar as outras. Eu acho que eu vou continuar. O próximo que eu vou continuar talvez possa ser aquela do de reserva. Só talvez mesmo. Era só isso que eu queria falar então. O vídeo vai. O vídeo. Não, esse aqui é o vídeo já. Na continuação do vídeo vai vir daqui a pouquinho. Continuando aqui, né? É isso, galera. Falou, tchau. Não esqueça de se inscrever. Deixe seu like também, se quiser. Se quiser. Naruto costumava ser um estudo de opostos. Embora às vezes ele pudesse ser denso, ele também era capaz de feitos de incrível brilho. A principal diferença foi a quantidade de incentivo que ele recebeu. Na academia ninja, seus professores sabotaram completamente seu progresso. As lojas da vila vendiam-lhe equipamentos da pior qualidade por preços premium e, de todas as outras maneiras, faziam o possível para impedir seu progresso. Por outro lado, a única vez que ele sentiu que um professor estava se esforçando para ajudá-lo, Naruto realizou a missão que lhe pediu perfeitamente e aprendeu um jutsu de nível Jonin em questão de horas. Quando ele pensou que sua equipe contava com ele, ele participou substancialmente da derrota de um ninja desaparecido de Ranka. Ele aprendeu a andar na água apesar de o selo extra de Orochimaru atrapalhar seu já patético controle de chakra, e foi como mágica. Quando as pessoas acreditaram nele, ele atuou. Foi tão simples. Ele aprenderia taxas que o lendário Sannin não conseguia acreditar, se ao menos alguém lhe desse uma chance e um pouco de orientação. E agora ele estava entediado, assistindo à parte escrita do exame Chunin. O examinador-chefe estava tentando pressionar, mas Naruto já conhecia o segredo deste teste. Qualquer um que concordasse em responder à pergunta final venceria. Então, por que se preocupar com as outras respostas? Por outro lado, Hinata, a garota sentada à sua direita, estava visivelmente preocupada com sua total falta de preocupação em fazer qualquer trabalho nos problemas do papel. Já tendo terminado, sua linhagem tendo obtido todas as respostas para ela, mais uma vez ela sussurrou: Naruto-kun, você pode copiar a minha. E deslizou o papel discretamente para ajudá-lo a ler as respostas. A loira em questão piscou para a garota normalmente tímida, gaguejando sua oferta para deixá-lo colar, usando seu exame como chave de resposta. Ele relaxou quando percebeu que esta era a segunda vez que ela fazia essa oferta. Ele só recusou o primeiro porque percebeu que um dos inspetores do teste havia notado. Tirando os pés da mesa, onde estava relaxando, vagando, esperando o fim da prova, o garoto se inclinou para frente e sussurrou de volta. Ele olhou para o papel dela e leu o nome dela, Hinata-chan, por que você faria algo assim? A garota corou, encolhendo-se ligeiramente para longe dele enquanto respondia sua pergunta. Naruto-kun, ela gaguejou, o teste, é importante que você passe, equipe 7, falha. Equipe 8, falha.
Um dos inspetores gritou, e para sua surpresa Naruto se viu mais uma vez conduzido para fora do prédio, desta vez com sua equipe furiosa acompanhada por Hinata e a dela também, embora esta última parecesse mais confusa sobre como eles foram capturados do que nervoso. Eles eram especialistas em coleta de informações e tinha todo o teste em mãos, cada um deles. Ou seja, Kiba e Shino, companheiros de equipe de Hinata, ficaram confusos até que Sakura começou a gritar com Naruto por sussurrar para Hinata durante um teste monitorado e fazer com que todos fossem expulsos. Isso valeu a pena alguns resmungos raivosos de Kiba e uma postura muito rígida de Shino, enquanto Hinata corou e esfregou os dedos de vergonha de tudo isso. Naruto se sentiu mal pela garota, então depois que as tentativas de Sasuke de engessá-lo foram interrompidas por Kakashi, ele saiu para procurá-la, mas Hinata e sua equipe haviam desaparecido em algum lugar. Sem mais o que fazer, Naruto foi fazer outra visita ao velho, e recebeu outra carta para Ebisu, onde o Jonin especial lhe deu mais algumas dicas sobre o exercício de flutuação das folhas, e um comentário sobre como ele não era tão sem brilho quanto o professor suspeitava, dado que já tinha ouvido falar dele. Outro dia inteiro de treinamento sobre controle de chakra, e Naruto estava pronto para dormir. E mais 2 repetições daquele dia fizeram com que Hinata se oferecesse para ajudá-lo todas as vezes. Isso estava deixando Naruto distraído, pois ele finalmente percebeu quanto a garota ficou chateada ao vê-lo não preencher essas lacunas. A questão é que ela realmente parecia se importar com a aprovação dele no teste. Um desses contrastes sobre Naruto era que, embora ele pudesse ser um idiota surpreendentemente desatento às vezes, em outras ele também poderia mudar isso e perceber coisas que ninguém mais fez, como ele apontar que lhe tinha bandagens nas mãos. Não como uma questão de moda, mas porque seus dedos estavam rachados e doloridos devido ao treinamento constante, algo que nenhum de seus companheiros havia percebido na época. Agora, preso nesse ciclo temporal, era fácil focar nas pequenas coisas. Diabos! Ele dificilmente poderia ajudar, mas fazê-lo. Já que seus esforços para fazer com que Sakura divulgasse o segredo de por que ela achava Sasuke tão incrível não estavam revelando nada de útil, ele estava começando a notar outras coisas. No estresse de sua primeira vez neste teste, ele não prestou muita atenção à oferta de ajuda de Hinata, e depois disso quase se esqueceu completamente disso devido ao sucesso na aprovação. Porém, as repetidas tentativas dela de ajudar e a total falta de estresse dele, sabendo que não precisava que isso passasse, fizeram com que ele ficasse plenamente consciente de algo. Ela realmente parecia querer ajudar. Havia talvez 3 outros que só queriam ajudá-lo por ajudá-lo. E o que é mais importante, ele podia ver a garota sofrendo enquanto ela fazia isso. Isso era importante para ela. Porque, ele não tinha ideia, mas esta era a 3ª vez consecutiva, e ele percebeu que não era um detalhe insignificante. Na verdade, seus olhos se encheram de lágrimas quando a oferta genuína de ajuda dela finalmente penetrou como uma tentativa real de ajudá-lo. Este não era um ninja aleatório de Konoha ajudando outro necessitado, ela queria ajudá-lo, ele. O último morto da academia, o odiado Uzumaki, o recipiente demoníaco da raposa demoníaca de 9 caudas, ele. Na verdade, ele chorou alto e fez com que todos fossem expulsos novamente. E no dia seguinte, Naruto deixou de cumprimentar Sakura, dando-lhe um breve aceno enquanto procurava pela garota tímida que continuava desistindo de sua própria chance de sucesso para ajudá-lo. Não a encontrando imediatamente, ele decidiu jogar a cautela ao vento e bombardeou toda a área com clones das sombras, centenas de cópias de si mesmo espalhando-se por toda parte até que avistaram a distinta garota tímida, que já havia passado por ele e entrado no prédio. Correndo para alcançá-la para que ele pudesse falar com ela antes do teste e dizer-lhe para não se preocupar, seus clones foram pegos entre os outros Genin e a perderam. Isso gerou uma briga que quase o fez ser expulso antes da prova, e Sakura só o arrastou pela orelha no último minuto, acabando fora do lugar que ele sempre usava na fila para receber os números dos assentos, e ele nem estava perto de nada daquela vez.
Pensando que tinha conseguido, o genin vestido de laranja recuou, levantou os pés e esperou o teste terminar, apenas para Sakura desistir quando Ibiki chamou aqueles que não queriam responder a 10ª pergunta. Naruto deu um tapa na própria cara, tendo esquecido quão estressados eles estavam naquela primeira vez. Ele havia se esquecido completamente de como Sakura quase abandonou todos eles para poder salvar seu sonho de ser Hokage. Sasuke estava friamente furioso com a garota, dizendo algumas coisas muito duras que provavelmente arruinaram seus sonhos para sempre, exceto que ela não se lembraria de nada disso amanhã. Naruto se sentiu péssimo com tudo isso. Suspirando, ele saiu para ver o Hokage, pegou sua carta e foi ao encontro de Ebisu, não precisando mais procurá-lo, indo direto até onde o homem estava. Depois de 5 dias estudando aquela coisa de folha flutuando com Ebisu, o Jonin especial, sem saber, passou para ele, concluindo que dos 3 exercícios básicos de controle de chakra, flutuação de folhas, escalada em árvores e caminhada na água, sua caminhada na árvore era o pior. E dando-lhe algumas dicas sobre como fazer isso melhor, ele o deixou praticar isso o dia todo, porque o jovem marginalizado precisava de melhor controle de chakra mais do que ninguém. Ebisu ainda estava arengando para Naruto que seus princípios básicos estavam fora de sintonia. Claro, o Jonin especial não tinha ideia de que ele estava fazendo aquele discurso para ele dia após dia há quase uma semana. Então ele também não tinha ideia de quanta melhora o genin loiro vinha apresentando nesse período. Claro, isso estava apenas no controle de chakra, mas essa ainda era sua pior área. Mas, quando recebia instruções de verdade ao invés de ser ignorado ou ridicularizado, o garoto brilhava, acelerando em um ritmo incrível. Então aquelas dicas extras estavam fazendo uma grande diferença, mesmo parecendo pequenas para Ebisu. No dia seguinte, Naruto fez uma anotação cuidadosa para entregar a Hinata antes mesmo de sair de seu apartamento. Nele, ele explicou que não precisou anotar nada para passar na prova, então não se preocupe. Enviando spam para o mundo com clones de Naruto, o rapaz conseguiu localizar Hinata antes que ela entrasse no prédio, e o verdadeiro correu até ela e gritou: "Aqui!" Empurrou o bilhete em suas mãos. Ele ficou ali sorrindo, certo de que isso resolveria tudo, até que sua expressão vacilou. Seu sorriso desapareceu enquanto ele observava Hinata, segurando o envelope com o nome dela e olhando para ele, ter todo o sangue drenado de seu rosto, tremer e então cair para trás desmaiado. Kiba, seu companheiro de equipe, a pegou. O quê? O quê? O que aconteceu com ela? Naruto apontou, já em pânico quando Kiba fez uma careta para ele. Estúpido. Sakura bateu na nuca dele. Ela desmaiou. Você vai até uma garota tímida que está apaixonada por você e dá a ela um bilhete de amor na frente de todo mundo, e é isso que acontece. Bilhete de amor. Paixão. Naruto tentou ansiosamente processar essas palavras enquanto esfregava a cabeça. Então ele abriu um largo sorriso. Você quer dizer que ela gosta de mim? Como um namorado? Sakura bateu nele novamente, irritada com aquela demonstração de estupidez. Não se faça de bobo comigo. Por que outro motivo você daria um bilhete de amor para ela? Ninguém faria nada além de rir de você. Ela deve ser a única garota neste planeta que sairia com você. Ela está apaixonada por você desde que estávamos todos juntos na academia. Não me diga que você nunca percebeu. Kiba, a essa altura, já havia desviado o olhar, escondendo sua raiva pelas palavras de Sakura. Mas Naruto estava brilhando como o sol com um grande sorriso cheio de dentes. Isto foi, até que Hinata se mexeu um segundo depois, quando ela abriu o bilhete com um olhar tímido de alegria ansiosa no rosto, apenas para ficar arrasada momentos depois, quando leu. O próprio Naruto se sentiu o pior tipo de salto imaginável ao ver a decepção dela ao perceber que afinal não era um bilhete de amor. Kiba ajudou a se levantar, e o olhar que ele deu a Naruto enquanto ajudava a garota quebrada falava de sua raiva por Uzumaki por causar tudo isso.
As coisas então pioraram quando Hinata começou a chorar, poupando o garoto que ela amava em vão de um último olhar cheio de dor antes de sair correndo em busca de privacidade, o bilhete de não amor ainda preso em uma bola amassada em seu peito enquanto ela fugia. Naruto ficou com a sensação de que todos os olhares de ódio daqueles aldeões estavam certos o tempo todo. Ele ficou ali, com os ombros caídos, sentindo-se o pior tipo de escória do universo, todos os seus bons sentimentos anteriores desabando e queimando em cima dele. Sakura ficou com ele por um tempo, na verdade sentindo alguma empatia, até que Sasuke veio arrastar todos eles para dentro. A equipe de Hinata não apareceu para fazer o teste, e Naruto quase não se importou quando Sakura desistiu da 10ª pergunta novamente. Ebisu fez praticar alguns refinamentos em sua caminhada na água desta vez. E Hinata se ofereceu para ajudá-lo, algo que poucas pessoas jamais se ofereceram para fazer. Ele poderia contar aqueles que tinham em uma mão e ainda tinham o dedo sobrando. Só isso a colocava em uma categoria muito especial. Ela era uma pessoa preciosa automaticamente por causa dessa tentativa. Ele já havia ignorado isso antes, mas estampado em seu rosto dia após dia não era mais algo que ele pudesse evitar de prestar atenção, mesmo por acidente. Agora Sakura estava dizendo que Hinata o amava, ou pelo menos gostava dele como um menino e uma menina. Naruto não tinha ideia de como responder a isso. Ele não tinha ideia de como começar, mesmo. Ele supôs que poderia escrever para ela um bilhete de amor de verdade da próxima vez, para compensar a dor daquele. Mas, aqui o garoto teve que admitir para si mesmo que não tinha ideia do que um daqueles iria realmente dizer. Ele nunca tinha visto um antes. Claro, ele era Naruto Tato. O que é Tato? Uzumaki. Então ele fez o que ninguém mais provavelmente faria, e se aproximou dela diretamente no dia seguinte, antes do teste, e declarou: Oi, Hinata-chan. Eu ia escrever um bilhete de amor para você, mas não tenho ideia do que eles fizeram. Deveria dizer. Alguma ideia do que devo colocar nele? A pobre empregada Hyuga desmaiou em um instante, correndo desmaiadamente, e a multidão de genin reunidos começou a rir. Baca. Naruto recebeu 2 pancadas na cabeça de Sakura Ino, que, depois de repreendi-lo por ser tão indelicado, o arrastou e lhe deu algumas dicas básicas de como fazer sobre a maneira correta de abordar as garotas. Foi a primeira vez que ele teve qualquer informação sobre namoro, e ficou muito surpreso com o quão detalhado era o assunto. Ei! Isso é mais complexo do que nossas aulas na academia. Ele objetou, uma vez que eles o sobrecarregaram totalmente com sugestões em seu entusiasmo para corrigir sua grosseria. Apenas faça. As 2 garotas gritaram, empurrando-o em direção à herdeira Hyuga, que já havia acordado e estava sendo ajudada por Kiba a se levantar. Hinata-chan, Naruto gaguejou, parando diante dela e esfregando a nuca, sem olhar diretamente para ela. Você gostaria de ir comer comigo depois do teste? Brilhando suavemente com uma cor rosada e perolada, Hinata corou e assentiu, não confiando em sua voz, esfregando os dedos o tempo todo. Kiba apenas bufou com essa exibição. Desta vez as 2 equipes genin caminharam juntas para a sala de exames, e Lee nunca atacou Sasuke. Um pouco intrigado com isso, Naruto teve uma nova ideia no momento em que Kabuto mostrava aqueles seus cartões de informações ninja e perguntou: Ei! O que esses cartões dizem sobre Hinata-chan? O genin de cabelo prateado lançou-lhe um olhar malicioso e um olhar para Hinata, que estava corando como uma tempestade, mas os shinobi facilmente encontraram suas cartas com as informações apropriadas. Isso é interessante. Parece que nossa pequena Hinata é herdeira do clã Hyuga, o mais prestigiado de Konoha depois do massacre Uchiha. E o que é isso? Ela foi alvo de uma tentativa de sequestro quando tinha apenas 6 anos de idade. A vila oculta de Cloud tentou sequestrá-la por causa de sua linhagem. Habilidade decente no estilo Genkler Fist e um número surpreendente de missões bem-sucedidas para um genin recém-formado de sua idade. Os olhos de Naruto estavam arregalados quando ele olhou para a garota que ele sempre havia dispensado antes, que atualmente estava se encolhendo por causa de toda a atenção.
Desta vez eles passaram no teste lindamente. Hinata ficou tão envergonhada com a atenção e com a maneira como seu Naruto-kun estava olhando para ela, que ela não pressionou quando ele recusou sua oferta de ajuda. Então, Naruto estava se sentindo confiante o suficiente para gritar com o instrutor, como havia feito da primeira vez. Então Sakura-chan não desqualificou sua equipe. Foi depois que essa parte do teste terminou, Anko entrou e saiu. E Hinata saiu com sua equipe, prometendo encontrá-lo em 1 hora para almoçar, que Naruto teve uma ideia. Hinata se preocupava tanto com ele que eles falharam várias vezes em sua oferta de ajuda. Então ele deveria fazer algo a respeito, e ali, bem ao lado dele, estava a folha de respostas do teste preenchida. Então, deslizando-o, ele começou a copiá-lo para o seu. O teste já havia terminado e todos haviam passado de qualquer maneira. Ele não se importava com pontuação nem nada. Não, este era o seu plano sorrateiro. Memorizando as respostas dela, ele poderia ter algo para escrever no dia seguinte. Dessa forma ela não ficaria tão preocupada com a morte dele. Ele riu sombriamente até que chegou a hora de sair para almoçar com ela. E Naruto geralmente tinha um objetivo em mente quando a comida era colocada diante dele: satisfazer sua fome. O objetivo era consumir grandes quantidades, e fazê-lo o mais rápido possível, um hábito que ele adquiriu na juventude por causa de crianças mais velhas que rotineiramente roubavam sua comida. Então ele comeu o que conseguiu, o mais rápido que conseguiu, como uma medida reflexiva contra que isso acontecesse. Mas era mais do que horrível para uma kunoichi com modos refinados e delicados à mesa. Até mesmo Sakura, que havia acompanhado Ino e algumas outras kunoichi curiosas para ver esse primeiro encontro, e que só poderia ser chamada de refinada e delicada em comparação a um gorila, ficou chocada com a maneira como Naruto comia. E ela não estava vendo isso de perto pela primeira vez. Hinata, por outro lado, estava, e embora ela estivesse ansiosa por esse encontro desde que se lembrava, ficou um pouco magoada e estremeceu com a maneira animalesca com que Naruto consumiu seu almoço. Felizmente, ele ergueu o focinho coberto de comida para perguntar a Hinata por que ela não estava comendo e percebeu seu olhar de horror e desgosto. Ela tentou esconder, sorrindo fracamente e pegando um pedaço de sua própria refeição, mas seu desânimo era evidente. Foi então que Ino e Sakura decidiram intervir, e ambas pularam juntas e o arrastaram para uma repreensão rápida, mas completa, sobre boas maneiras à mesa, terminando com: a maneira como você come reflete em como você se sente sobre aqueles perto de você. Se você come como um animal, você está dizendo que ninguém ao seu redor vale a pena ser gentil. Então coma como um cavalheiro, ou então ela vai pensar que não é importante para você. Empurrando-o de volta à mesa, Naruto tentou se lembrar da onda de informações e arrancar os pedaços que precisava para terminar sua refeição. Hinata foi gentil com isso, e claramente grata por ele se importar o suficiente para tentar melhorar pelo resto da refeição juntos, mas também era evidente que ele já havia arruinado o encontro dos seus sonhos para ela. Ela deixou a mesa com agradecimentos educados, mas com olhares infelizes, deixando Naruto sozinho para mais uma vez se sentir um idiota positivo por aborrecê-la, especialmente porque ele estava tentando ser legal e fazê-la se sentir melhor por causa de um incidente que ela não conseguia mais lembrar, onde ele eu primeiro estraguei tudo com aquela coisa do bilhete. Agora sua determinação apenas se cristalizou e ficou mais forte. Ele iria compensar Hinata, tanto pelo mal entendido da nota, quanto por estragar essa data. E o resto daquele dia passou de forma bastante improdutiva. O velho não lhe entregou uma carta para Ebisu, porque ele ainda não havia sido reprovado no exame Chunin e por isso não precisava se animar. Quando ele procurou Ebisu por conta própria, o Jonin especial não lhe ensinou nada. Então, frustrado, ele voltou ao Hokage e perguntou como você aprendeu a comer para não ferir os sentimentos de uma kunoichi. Sarutobi ficou tão surpreso com a pergunta que riu alto. Então ele precisava de uma explicação completa, é claro. Ao final, fumando alegremente seu cachimbo, o Hokage sugeriu que se ele quisesse aprender como impressionar uma kunoichi, um dos melhores instrutores para isso era Kurenai, o instrutor Jonin de Hinata.
Ele até escreveu outra carta de apresentação para Naruto. O garoto saltou alegremente para encontrar o Jonin, o que demorou muito, mas quando ele o fez, ela ficou um pouco infeliz com ele, fazendo suspeitar que ela sabia sobre seu encontro fracassado com Hinata-chan. Mesmo assim, ela concordou em ensiná-lo mesmo assim, mas enquanto o loiro fazia o possível para absorver o que ela dizia, o sermão que Kurenai lhe deu estava muito acima de sua cabeça, contando com ele já entendendo coisas básicas das quais nunca tinha ouvido falar, e parecendo tão complexo quanto a ciência de foguetes. Isso fez com que a técnica do clone das sombras no nível Jonin parecesse tão complicada quanto uma linha desenhada na areia. O que importava quais roupas ele usava? Ou como ele cheirava? Ele cheirava muito bem, obrigado, já tendo tomado banho hoje. Balas de menta? Flores? O que isso importava? Mesmo assim, ela disse que era importante, e o Hokage disse que ela conhecia esse assunto melhor do que qualquer pessoa que ele tivesse para ensiná-lo. Tudo parecia bastante estranho para ele, no entanto. Mas a pior parte é que ela o havia carregado com tantos detalhes quando ele não tinha ideia nem mesmo do básico mais simples. Coisas como sorrir e se comportar. Ele não tinha ideia de como sorrir, ele simplesmente fazia. E todas as coisas sobre restaurantes chiques. Ele nunca tinha entrado em um restaurante chique em sua vida. Eles nunca o deixariam entrar. Ele havia levado Hinata para comer ramen em sua barraca favorita, assim como ele comia o tempo todo. Não, a conversa com Kurenai só multiplicou sua confusão, e Naruto foi para a cama muito infeliz. No dia seguinte, ele já estava no centro de testes, antes que ele percebesse que era o único lá. Nenhum dos outros Chunins esperançosos havia aparecido, o que o surpreendeu, pois ele passou a esperar por isso. Ele esperou por 1 hora antes que uma Sakura de cabeça quente voltasse para gritar com ele por não ter chegado à Floresta da Morte a tempo para a entrada de seu time, perdendo-lhes o lugar naquele teste. Sasuke estava ainda mais irritado com ele do que antes, e Kakashi deu-lhe o mesmo sermão: estou desapontado, você nunca deveria ter tido permissão para se formar. Confuso e infeliz, Naruto foi falar com o Hokage, recebeu um bilhete para ver Ebisu e passou o resto do dia praticando controle de chakra. No dia seguinte, ele estava de pé e com tudo arrumado e pronto para ir para a Floresta da Morte, apenas para Sakura procurá-lo algumas horas depois para gritar com ele sobre ter perdido a chance de fazer o teste escrito. Sasuke veio tentar e espancá-lo mais tarde, e Kakashi fez o mesmo discurso novamente. Então voltou ao controle de chakra com Ebisu. No dia seguinte, de manhã cedo, Naruto enviou spam para clones por toda a Konoha para descobrir onde todos estavam se reunindo, e encontrou todos eles no centro de exames para o teste escrito mais uma vez, como sempre. Então, por que aquela manhã foi na Floresta da Morte? Uzumaki, vestido de laranja, estava muito acostumado a lidar com a vida pelo fundo das calças, reagindo às coisas que vinham até ele e vivendo uma vida livre de preocupações ou preocupações sobre questões triviais como tato e tempo. Bem, adivinhem? Tudo isso parou bruscamente quando ele descobriu que estava preso em um loop temporal. É difícil, se não impossível, que uma pessoa tenha uma reação não planejada a algo que sabe que vai acontecer. Especialmente quando acontece da mesma maneira, indefinidamente. As reações impulsivas não acontecem mais nesse caso. Avançar de forma imprudente e cheia de paixão só funcionava quando você podia sentir paixão por alguma coisa. Ter visto a mesma coisa acontecer inúmeras vezes meio que atrapalhou, e saber que, seja como for, não fez diferença pela manhã, tornando a fúria e a paixão imprudentes quase inexistentes, não importa o quão disposto você estivesse em convocá-las. Não, era o tipo de situação que exigia planos cuidadosamente elaborados. Quando isso acontecer, farei isso e verei o que acontece era a menor das estratégias que poderiam ser empregadas para aprender com a situação. Muito mais valioso era decidir qual objetivo você queria perseguir e depois persegui-lo.
Ser pego em uma situação onde a memorização e o planejamento cuidadosos faziam a única diferença era tanto a tortura para Naruto quanto a melhor coisa que poderia acontecer com ele, forçando-o a colocar sua mente desativada para trabalhar e ao mesmo tempo treiná-lo para usar efetivamente isto. O recipiente demoníaco estava, por pura tentativa e erro, aprendendo o método científico por meio de experiências simples e prática. Eu quero que isso aconteça e acredito que isso resultaria se eu fizesse isso. Não? Bem, então talvez este outro. Foram necessárias várias tentativas, mas ele memorizou com sucesso as respostas para a parte escrita do teste Chunin. Agora Hinata não estava mais preocupada com o fracasso dele. Não, agora ele tinha que se preocupar com algo pior. Cada vez que eles passavam pelo teste, ela perguntava como ele fez isso, admitindo que ela mesma tinha que confiar em sua técnica de linhagem para espionar as respostas de outra pessoa. Cada vez que ele inventava uma mentira sobre como ele mesmo os espiara, ela ficava entusiasmada e pedia mais detalhes, e sempre ficava muito desapontada quando sua desajeitada estrutura de mentiras desmoronava e revelava que ele estava mentindo. Dizer a verdade era quase pior. Se ele lhe contasse como memorizou as respostas, ela perguntaria como ele as sabia de antemão, então ele ficaria preso em outra estrutura aleatória de mentiras que ela descobriria através de perguntas interessadas e ansiosas, ou em uma verdade que ela não acreditaria, algo que a fez sentir que ele não estava apenas mentindo, mas tentando esconder algo dela. De qualquer forma, suas tentativas desajeitadas de explicações a machucaram. Machucar Hinata fez Naruto se sentir péssimo. Quanto mais tempo ele passava com ela, mais ele percebia o quão importante ele era para ela, e mais canalha para destruir suas ilusões sobre ele. Então, em desespero, tendo acabado de sair de uma daquelas conversas em que Sakura se vangloriava de como ela havia resolvido tudo sozinha, sem trapacear, como forma de mostrar para suas equipes o quanto ela era mais esperta que Naruto, antes de imediatamente pedir o encontro a Sasuke, o Genin loiro saiu em busca de Iruka. Ao localizar seu antigo professor, o menino enfiou a prova na cara dele e exigiu: "Mostre-me como resolver esses problemas." Rindo, seu antigo instrutor da academia fez isso, começando do início e conduzindo Naruto passo a passo, confundindo até a morte nem 10 segundos após o início da explicação. Vendo isso, eles recomeçaram. O cérebro de Naruto doía e ele estava se concentrando tanto quanto podia. As lições duraram uma eternidade, repassando repetidamente as partes mais básicas do problema mais fácil, mas lentamente o modo como tudo funcionava começou a criar raízes. No dia seguinte, ele estava se gabando para Hinata de que ele mesmo os havia resolvido, apenas para ela confessar, timidamente, que só os havia respondido trapaceando, e então pedindo-lhe ajuda para entendê-los. Depois de se debater um pouco, ele voltou para Iruka para parecer menos idiota para Hinata. E, bem, quanto mais ele sabia, mais ela perguntava e mais ele tinha que incomodar Iruka para ajudá-lo a entendê-los, até que Naruto teve a habilidade de passar naquele teste sem ter memorizado as respostas. Uma coisa boa para ele foi que ele tinha todo o tempo do mundo para acertar. Uma coisa ruim para seus planos imediatos era que Iruka era professor e, como tal, não tinha intenção alguma de tomar atalhos. Ele não pretendia treinar ninguém para resolver apenas um problema, ele pretendia fazer com que eles dominassem os conceitos, para que pudessem resolver todos e quaisquer problemas semelhantes e, em alguns casos, conhecer a história e os antecedentes por trás deles, o que levou a todos os tipos de questões estreitamente relacionadas que precisavam ser discutidas em detalhes. Então, apesar de tudo, Naruto estava finalmente aprendendo alguma parte da educação shinobi oficial. Logo aquelas conversas com Hinata estavam se tornando tão longas que Sakura as ouvia, e ouvir Naruto falar sobre esses assuntos como se soubesse alguma coisa sobre eles foi inicialmente recebido pela descrença, então ela o pressionou, e quando ele conseguiu responder com sucesso, ele a impressionou. Naruto gostava de impressionar Sakura, e nada do que ele havia feito antes conseguiu. Ele também descobriu que isso impressionou Iruka e Hinata.
Infelizmente para ele, ele gostou tanto que não pôde evitar avançar para mais. Então estudou mais apenas para ter munição verbal para impressioná-los ainda mais. Só que o tiro saiu pela culatra desde o início, pois cada um tentou testar seu conhecimento de certas matérias que não havia estudado, apenas para determinar a amplitude de sua surpreendente educação, e ele continuou se debatendo enquanto eles abordavam tópicos que ele ainda não havia estudado. Uma vez que Sakura tocou em um assunto que ele não sabia, ela era presunçosa, tendo validado sua opinião sobre ele como um idiota, o que ele odiava, mas assim que Iruka encontrou uma área de ignorância, ele ficou desapontado com Naruto, que o garoto também odiava. E ambos tinham o hábito de testar tópico após tópico até encontrar algo que ele não conhecia. Não maliciosamente, apenas por descrença, quer dizer que você realmente sabe de alguma coisa. Você estava prestando atenção quando conversávamos sobre, bem, então ética, etc. Tendo encontrado algo que eles nunca imaginaram, o conhecimento oculto de Naruto, eles continuaram investigando para encontrar o fim disso, e naturalmente ele continuou expandindo à medida que eles surgiam com perguntas sobre coisas que ele não entendia. Naruto gostava de impressionar as pessoas e não conseguia fazer isso com frequência suficiente. Logo ele descobriu que quanto mais sabia, mais impressionava aqueles três, desencadeando um ciclo quase interminável, já que logo Sakura e Hinata estavam esperando que ele soubesse coisas nas últimas partes do exame. Na floresta, seu companheiro de equipe brincava com coisas como, Naruto pôde encontrar isso. Ele estava apenas me contando sobre as propriedades de certos cogumelos, e forçando o garoto a aprender ainda mais. Mas isso estava ficando um pouquinho à frente da nossa história. Não muito depois de ele ter começado a memorizar as respostas do teste, Naruto descobriu por que seu dia de repetição interminável havia avançado para a Floresta da Morte daquela vez. Era simples. Toda vez que ele passava no teste escrito, no dia seguinte sua linha do tempo pessoal avançava um dia. Nos dias em que ele falhava em alguma parte do exame Chunin, ele acordava na manhã seguinte, recomeçando tudo do início. Isso ele foi capaz de descobrir, e não era fácil não perceber, já que começou a ocorrer regularmente depois que ele descobriu os obstáculos a serem superados para passar no exame escrito. A partir daí, foi fácil adivinhar que, para sair desse ciclo, tudo que ele teria que fazer era passar nos exames Chunin na íntegra e provavelmente também teria que fazer algo a respeito da invasão. O último foi um problema ainda mais complicado do que o primeiro, e o primeiro também não foi um piquenique por si só. Ele ficou surpreso, repassando repetidamente, o quão longe ele havia chegado na primeira vez por pura sorte, quando essa sorte definitivamente não estava indo a seu favor em nenhuma tentativa subsequente. Qualquer coisa simples parecia enganá-lo e fazer com que ele e sua equipe fracassassem. Bem, eu não suponho que você possa chamar de simples ser morto por Orochimaru, mas quando eles entraram na floresta, quase invariavelmente acontecia que um deles seria morto por aquele incrível ninja desaparecido. Naruto, francamente, não tinha ideia de como eles haviam conseguido na primeira vez. Tudo tinha sido feito por impulsos dos quais ele não conseguia se lembrar, então ele estava preso tentando fazer tudo de novo, e de alguma forma ele continuava bagunçando as coisas até onde os Naki-sanmin iria matá-lo, ou matar Sakura, ou matar Sasuke, ou todos eles. Acordar depois de morrer foi um choque, mas depois disso rapidamente se tornou bastante rotineiro. Você fez isso frequentemente em batalha com um lendário ninja desaparecido. Depois de ter ficado preso em um dia e meio pelo que pareceram meses, o demônio loiro teve que admitir finalmente que nada do que ele fez parecia ser capaz de levar ele e sua equipe ao incrível cara cobra com seu chupão de morte. Não importava se ele lutasse, tentasse escapar do Sanmin ou espalhasse spam pelo mundo com clones disfarçados de seu time e corresse em direção à torre, um de seu time sempre morreria, e geralmente era ele, o que era péssimo. Então era hora de considerar outras opções. A abordagem habitual de Naruto em seu dia se tornou uma espécie de rotina.
Na manhã de seu primeiro dia, ele convidava a Hinata para sair, e após o teste eles saíam para comer juntos, onde várias kunoichi ficavam por perto e os observavam, a princípio com nojo, mas depois ele melhorou em risos de alegria. Depois do almoço ele seria repreendido por Ino ou Sakura por qualquer coisa que ele tivesse feito de errado, até que os dois não conseguissem pensar em nada, e as duas garotas começaram a olhar para ele com os queixos abertos. Então ele começou a fazer perguntas às outras kunoichi presentes, até ter certeza de que os encontros estavam indo bem. Ok, porém, não foi suficiente. Então, depois dessas refeições, ele incomodava o Okage para que o apresentasse a Kurenai, cujas palestras começaram a fazer sentido. Foi ótimo para o Genin começar a ser capaz de controlar alguma coisa. E embora os restaurantes tivessem progredido em qualidade, nenhum dos que o deixavam entrar era muito bom. Então no momento ele estava preso, sem uma boa ideia de como melhorar isso, e Hinata-chan ficava se remexendo nervosamente durante as refeições, observando ansiosamente o público. Era algo em que ele teria que trabalhar, pois queria que esses encontros corressem bem. Após seus encontros com Hinata, Naruto geralmente tinha uma conversa onde impressionava Iruka, Sakura ou Hinata com seu conhecimento oculto, e então passava o resto do dia estudando o que eles perguntaram e que ele ainda não sabia. Na manhã seguinte, eles iriam para a Floresta da Morte, alguém seria morto por Orochimaru e ele começaria tudo de novo. Nos dias em que não era ele quem estava morrendo, muitas vezes ele saía da floresta e tentava conseguir alguém para treiná-lo, mas as pessoas ficavam tão chateadas com a notícia do retorno de Orochimaru e ocupadas em lidar com isso que ninguém podia dispensá-lo. Tempo. Depois de ter esgotado todas as maneiras que pôde imaginar para escapar ou derrotar os Naki-sanmin, e não encontrar nada que funcionasse, Naruto decidiu que uma mudança era necessária. E a mudança que ele usou foi baseada em um dos ditados shinobi padrão que ele memorizou recentemente. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não precisa temer sem batalhas. Conheça a si mesmo, mas não a seu inimigo, e o resultado será sempre em dúvida. Não conheça a si mesmo nem ao seu inimigo, e a derrota é certa. Bem, Naruto percebeu que ele se conhecia muito bem. Afinal, o que havia para saber? E ele era o especialista nele de qualquer maneira. Isso deixou bastante óbvio o que ele precisava aprender. Então, na manhã seguinte da prova escrita, ele foi ao centro de testes como de costume e gritou: "Oi, Kabuto! O que essas cartas de mim dizem sobre Orochimaru?" O genin de cabelos prateados piscou várias vezes, assim como seus companheiros, mas retirou o cartão de informações apropriado mesmo assim. O lendário Uzumaki-sanmin de Konoha, agora um ninja desaparecido de rank S, um dos ninjas mais fortes que já existiram. Ele é de rank Kage na maioria das áreas, mas sua especialidade é ninjutsu, e seu objetivo declarado é aprender todas as técnicas ninja do mundo. Não sei muito sobre por que ele foi expulso, ou suas missões, mas seu instrutor Jonin era Sarutobi, nosso atual Hokage, e seus companheiros de equipe eram Jiraiya, o Sannin Sapo, e Tsunade, o Sannin Lesma. Isso é provavelmente tudo o que precisamos saber se houver alguma dúvida sobre esta figura histórica. Eu não sabia que o velho pervertido era companheiro de equipe do maluco da língua, Naruto murmurou, fazendo com que vários dos que estavam ao seu redor caíssem de cara. E eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher lesma. Você acha que algum deles poderia me treinar para espancar o velho cara de cobra? Claro que não. O que você está pensando? Eles são os 3 Sannin lendários. Você não é nada mais que um último morto. Não faça tais perguntas estúpidas. Sakura perdeu a paciência e gritou com ele, batendo na cabeça dele por tal presunção. Kabuto olhou divertido, dobrando suas cartas de Nin. Eu não acho que nenhum deles estaria disposto a treinar você, Uzumaki. Mas supostamente, os 3 Sannin estão bastante equilibrados. De acordo com o que ouvi, no momento em que ele partiu, Jiraiya ainda poderia vencer Orochimaru se eles lutou, mas sua invocação de sapo seria derrotada pelas cobras de Orochimaru. Tsunade teria perdido uma briga com ele, mas suas lesmas poderiam vencer a invocação de cobra.
Então, realmente, seriam necessários 2 deles para vencer o terceiro. Mas isso não acontece. De qualquer forma, não importa, depois que Orochimaru deixou a vila, os outros 2 também desapareceram. O Naruto quase deixou escapar que o velho estava na cidade agora espiando os banheiros femininos. Ele sabia que um de seus clones o encontrou certa manhã enquanto procurava por Hinata. Ele passou os dias seguintes procurando o velho tarado, só que o velho estava tão relutante em lhe ensinar qualquer coisa que eles passaram o dia inteiro discutindo sobre isso e Naruto não aprendeu nada. Então, em desespero, Naruto começou a falhar no teste escrito de propósito, ignorando os instrutores, obviamente copiando os outros, e à medida que isso se tornava chato, ele começou a ficar cada vez mais ultrajante, subindo em sua mesa, baixando as calças para vagar por toda a sala, com as respostas do teste escritas em sua bunda para garantir, e, por fim, optando por seguir uma sugestão dada por uma das garotas que observaram seus encontros, virando-se para Hinata e sugerindo em voz alta: "Ei, Hinata-chan, vamos dar uns amassos." Depois de sua exclamação atordoada, rosada, tímida e quase silenciosa de tudo bem, ele então começou a beijá-la diante do público de Genin, fazendo com que Sakura se levantasse em sua cadeira, com o rosto vermelho e as veias latejando, para gritar para ele: "Naruto, não faça isso aqui." Então seu queixo caiu quando Naruto fez isso de qualquer maneira. Não foi um beijo muito bom, mas Hinata começou a gostar. Quando a demônio de cabelo rosa começou a gritar para eles pararem, o time 7 foi expulso. Os propósitos de Naruto ao errar deliberadamente no teste eram fáceis de descrever. A primeira era brigar com Sasuke, que tentaria machucá-lo por ter falhado tão deliberadamente, e aprender a prever e evitar esses golpes era sempre interessante até que ele ficasse chateado o suficiente para ativar seu Sharingan. Mas principalmente ele fez isso porque, quando falhou no teste, Sarutobi deu-lhe uma carta para entregar a Ebisu, que lhe ensinaria algo. O Jonin especial não estava no mesmo nível do Sannin, mas Naruto também não, e o garoto loiro estava ficando doente e cansado de pedir ajuda ao velho pervertido, apenas para ser desprezado em resposta. O velho nem o deixou assinar o pergaminho do sapo novamente, e sem isso Naruto não poderia invocar nenhum. Ele estava com tanta raiva que se esqueceu de como convencer o velho a ensiná-lo, adotando sua técnica sexy para se transformar em uma garota bonita e pedir com educação. Então ele ficou com Ebisu, que era claramente de segunda categoria em comparação, mas ainda assim muito melhor do que treinar sozinho. Então ele preenchia suas tardes e noites treinando com Ebisu, chegando ao ponto de não andar em algum lugar se pudesse correr nas paredes, e flutuando uma folha acima de sua cabeça enquanto os outros conversavam, apenas para preencher os cantos e aproveitar de todos os momentos livres durante sua vida monótona e repetitiva. Naruto já havia perdido a conta dos dias há muito tempo, ele não prestou nenhuma atenção em contá-los no começo de qualquer maneira. Mas ele adivinhou que demorou cerca de alguns meses antes de Ebisu declarar seu controle de chakra decente, quase mediano. Não é a sua pior falha, que não era o que eu esperava, dado que me disseram. E comecei a ensinar-lhe outra coisa. O Genin loiro ficou todo animado naquele momento, mas o que Ebisu ensinou acabou sendo a técnica básica do clone, não refinamentos do clone das sombras, mas a técnica ninja comum de nível da academia que todos tinham que aprender. O menino gemeu, mas perseverou. A essa altura, Naruto havia descoberto, através de uma experiência difícil, que a maneira mais fácil de contornar um obstáculo às vezes era através dele. Era simplesmente mais fácil aprender algo básico do que argumentar a favor de conseguir algo legal e útil, porque ele poderia passar um dia inteiro discutindo e não aprender nada, ou apenas cerrar os dentes e aprender, então na próxima vez provar que ele sabia disso para que pudesse aprender outra coisa. Esse ciclo aconteceu várias vezes durante seu treinamento de controle de chakra. Fiel à sua forma, Ebisu não lhe ensinaria mais nada até que ele dominasse a técnica básica do clone e depois a refinasse até um nível quase impressionante.
No começo, Naruto odiava gastar tempo em sua pior técnica, quando ele poderia estar fazendo algo útil, e só aguentou isso porque essa foi a única maneira que ele encontrou de fazer com que o Jonin especial que era seu professor seguisse em frente. Mas depois de um tempo, Ebisu explicou como um ninja inteligente poderia usar os dois juntos. Um Shadow Clone era sólido, mas desapareceu após o primeiro golpe, enquanto os clones normais, sendo apenas ilusões, não podiam fazer muita coisa, exceto receber golpes. E eles não desapareceriam quando atingidos, então poderiam receber golpe após golpe se você conseguisse enganar um inimigo para que desperdiçasse tanta atenção neles. Então, se ele fosse usá-los apenas para praticar tiro ao alvo, ou como distrações para atrair fogo, que era, reconhecidamente, a maior parte das coisas para as quais Naruto já havia usado clones. Clones comuns tinham um lugar, especialmente se ele misturasse clones comuns e clones das sombras em um monte, para que um inimigo não pudesse saber quais eram sólidos e pudesse feri-los, ao contrário daqueles que eram meras ilusões e não podiam ser interrompidos por algo tão simples como um golpe, mas poderiam ser ignorados. Portanto, os clones das sombras durariam mais se fossem misturados aos clones comuns, não dando ao inimigo uma ideia clara de qual atacar para eliminar os perigosos. Assim, entre eles, custariam mais tempo e esforço ao inimigo para lidar com a distração. Convencido da utilidade desta estratégia, Naruto praticou e praticou até que pudesse executar técnicas comuns e de clones das sombras tão próximas umas das outras que apareciam nas mesmas nuvens de fumaça, e com outras ilusórias misturadas entre sólidos até que não havia como saber qual foi qual. Ebisu até declarou que era uma estratégia de batalha potencialmente eficaz, capaz de ser um engano útil, semeando confusão e também causando danos. A próxima vez que ele testou isso contra Orochimaru foi verdade, mas sem sentido, porque assim que Uzumaki Sanmin percebeu que era isso que ele estava enfrentando, ele lançou um enorme jutsu de área ampla que destruiu tudo ao seu redor, e no processo matou todos dos clones, e Sakura, mais uma vez causando o fracasso de sua equipe. Carregar o corpo quebrado e ensanguentado de Sakura para fora da Floresta da Morte, pois ele esqueceu quantas vezes isso meio que entorpeceu a reação do loiro a isso. Eles a levaram para o necrotério de Konoha, e o Genin loiro preencheu os formulários e a papelada apropriados para informar sua família e assim por diante, mesmo antes de a porta terminar de se fechar atrás deles. Eles estavam, deve-se admitir, longe de ser o primeiro ou único time Genin ali. Vendo como um necrotério estava ligado ao Hospital Geral de Konoha, eles tinham todos os acidentes habituais da cidade para cuidar, treinando acidentes desde um Genin recém-formado até um Jonin jovem e tolo que quase queimou o próprio rosto, através de doenças crônicas como a tosse daquele cara Ayante, e os esperados ferimentos graves e mortes causadas pelo segundo teste bastante extremo do exame Chunin. Era um lugar movimentado, e Naruto saiu de lá antes mesmo de Sasuke se sentar em um banco conveniente para esperar que eles colocassem o corpo da garota em um refrigerador para posterior autópsia. Uzumaki, por outro lado, sabia que haveria novamente amanhã. Ele chorou por ela duas vezes, ele esqueceu quantas vezes, até a abraçou no dia seguinte até ela bater nele, mas ela morria tantas vezes nessas brigas que isso simplesmente não o afetava mais. De qualquer forma, ele morria com mais frequência do que ela, e ela não se preocupou com isso no dia seguinte. Claro, ela não se lembrava disso, mas as emoções dele não se importavam com isso. As emoções nunca acontecem. Não, ele tinha coisas para fazer. Sakura estava morta, o que significava que seu time havia falhado. Nas vezes em que o corpo de Sasuke estava ali, ele ficava por perto para confortar Sakura, que provavelmente foi a única vez que ela o deixou abraçá-la sem bater nele por isso, mas como era Sakura, Uchiha apenas continuava pensativo. Como sempre. Embora, para ser honesto, talvez tenha sido em um ritmo um pouco mais intenso. Pelo menos ela não morreu sufocada com o próprio sangue desta vez. Isso sempre foi horrível, especialmente a expressão nos olhos dela quando acontecia.
E isso sempre o fazia sentir-se tão culpado, cada vez que ela parecia tão surpresa por ele não estar reagindo com mais força à sua terrível morte. Estremecendo com essas lembranças, Naruto seguiu em direção ao seu destino, um lugar onde esteve muitas vezes, mas apenas começou a apreciar, a biblioteca pública de Konoha. Disfarçado, é claro. Caso contrário, eles nunca o deixariam entrar. Eles tinham informações sobre Orochimaru lá. Nenhuma das coisas confidenciais, mas as informações publicamente disponíveis, que incluíam todas as coisas que Kabuto havia dito sobre ele, além de alguns outros fatos e detalhes. Coisas como os nomes de seus antigos alunos. Mizuki era grande surpresa e Naruto sabia que ele tinha sido um traidor desde que o enganou para roubar o pergaminho dos selos proibidos. Outro nome foi apagado do único livro da equipe Genin dos Naki-Sannin que Naruto estava capaz de encontrar. Mas o último ainda estava por aí. O velho cara de cobra deixou seu ex-aprendiz na cidade, um jonin especial chamado Anko Mitarashi, o mesmo Anko que foi inspetor do segundo teste do exame Chunin. Era incrível o que você podia ler nos livros. Criando centenas de clones das sombras, o garoto começou a procurá-la. Felizmente para ele, ele chegou cedo o suficiente para que ela ainda não tivesse sido informada do retorno de Orochimaru à cidade, e então ele a encontrou fora da Floresta da Morte, comendo dango e jogando os gravetos vazios em uma árvore onde eles incorporaram o símbolo de Konoha. Uma folha. Correndo para encará-la, Naruto apontou um dedo para a mulher e gritou: "Preciso que você me treine." Anko realmente riu. Já falhou. Acho que você precisa de treinamento. Mas por que preciso ser eu a treiná-lo, HMM? Respirando pesadamente por causa de sua corrida, Naruto ofegou: "Se você fizer isso, dedicarei minha vida para derrotar Orochimaru." Com isso, o jonin especial realmente ergueu uma sobrancelha em interesse. Ela repassou a ideia em sua mente, concluindo que poderia realmente ser útil ter alguma ajuda quando ela fosse atrás do velho bastardo. Então ela sorriu. "Ok, garoto, você tem meu interesse. Diga-me o que você já sabe. Veremos para onde iremos a partir daí." Ainda ofegante por causa de sua longa corrida, o garoto assentiu e declarou: "Técnicas de troca de corpo, clone, transformação, sexy, clone de sombra e harém." De repente, o interesse do jonin especial transformou-se em espanto e repulsa. "É isso? Como você conseguiu passar nos exames Chunin?" "Esqueça, garoto. Você nunca sobreviveria a um encontro com o velho bastardo. Volte quando for mais velho, e pelo menos certifique-se de ter algumas técnicas úteis na próxima vez. Eu já sobrevivi a uma briga com ele hoje cedo." O menino gritou, mas isso teve o efeito oposto ao pretendido, fazendo com que ela perguntasse abruptamente onde, e então saísse correndo em busca de seu antigo mestre. Nenhum de seus argumentos a influenciou, nem mesmo quando ele repetiu o mesmo encontro antes de entrar na floresta, e sem mencionar seu antigo professor. Infelizmente desapontado, Naruto novamente começou a errar nos testes de propósito para voltar para Ebisu, que até agora era o único professor com quem ele podia contar. Bem, havia também Kurenai, mas ele ainda mal conseguia entender o que ela dizia na metade do tempo, e ele não entendia como qualquer coisa que ela dissesse iria ajudá-lo a derrotar Orochimaru de qualquer maneira. Não que ele pudesse se dar ao luxo de comprar roupas melhores do que as que vestia, mesmo que eles fizessem o que ela disse que fariam para fazer as garotas gostarem mais dele. Como isso iria importar, afinal? Então, recebendo outra carta de Sarutobi, o container demoníaco mais uma vez se aventurou até onde Ebisu estaria, e mais uma vez se submeteu aos testes especiais de Jonin para avaliar seu nível de habilidade atual. Seu ânimo disparou quando, depois de se submeter à bateria de demonstrações que ele exigia, os óculos usando Jonin especial mais uma vez anunciaram que estariam trabalhando em uma técnica. Então Naruto bateu